Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão Compassivo Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso, ser benigno para com quem se afastou dos teus caminhos, conduzindo estas pessoas de novo a ti, com coração penitentes e viva fé, para que se firmem na verdade imutável da tua palavra. Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus, conforme São Marcos, capítulo 8, iniciando pelo verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Nesta segunda semana da Quaresma, nós somos chamadas a celebrar a vida, a perceber que há sempre necessidade de aprofundarmos o mergulho
dentro de nós mesmos, percebendo que somos humanas e que, ao exemplo de Jesus Cristo, somos chamadas a vivermos a nossa plena humanidade. Hoje, segundo domingo da Quaresma, o tema para nossa reflexão é o tema do discipulado. E esse é um tema muito caro e importante para a nossa igreja, uma vez que o arcebispo de Cantuária tem desafiado a todas as províncias a ter o tema do discipulado como uma prioridade de aprofundamento e de estudo na vida das comunidades. O Evangelho de hoje retrata a primeira situação em que Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, sendo repreendido por Pedro. Parece que Pedro deseja outro caminho, que não envolvesse sofrimento. Jesus reage de forma enérgica, repreende a Pedro na presença de todas as pessoas. E naquele momento, Jesus define o que significa o seguimento a Cristo. É algo que nos envolve no compromisso. Refletir sobre o discipulado, sobre o seguimento a Cristo em um mundo marcado pelo individualismo, produtismo, capacitismo. Quantas pessoas em todo o tempo procuram satisfação e reconhecimento pessoal. E o momento da Quaresma é a possibilidade que se abre para uma reflexão e avaliação sobre o que temos alcançado, o que temos ganhado ou o que temos perdido na vida. Qual o caminho mais difícil a percorrer na vida? Qual o caminho mais difícil nesses últimos tempos? Perceba que o caminho que Pedro esperava era o do Messias, do ungido, do poder, dos privilégios. Parece-nos que os discípulos e discípulas estão confusos, atordoados, assustados. E Jesus traz a palavra do seguimento que aponta para uma contracultura. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim e do Evangelho, vai ganhar. Seguir a Jesus, ganhar e perder, são questões que dizem respeito ao cerne da existência. É assumir riscos e consequências, transcendendo em muito a preocupação apenas com alguns interesses pessoais e individuais. Seguir a Jesus, tomar a sua cruz e seguir, isso não é fácil. Não é fácil. Mas seguir a Cristo traz libertação. Exige de cada qual de nós abandonarmos nossos desejos egoístas para servir a todas as pessoas. E os discípulos e discípulas entenderam que somos chamadas a aprender todos os dias, como pessoas seguidoras de Cristo, que a vida é cheia de paradoxos. Ganhamos perdendo. Somos salvas morrendo para nós mesmos. Os primeiros se tornam últimos. Os últimos, os desprezados, tornam-se os primeiros. Este não é um evangelho de facilidades. Este não é um evangelho da prosperidade. Não somos chamadas a ganhar milhões enquanto outras pessoas passam fome. Não somos chamadas para morar em mansões quando outras não têm onde reclinar a cabeça. O Evangelho de Cristo é caminho. O Evangelho de Cristo é caminhar no caminho, na busca pelo seguimento. Seguir a Jesus é se colocar no caminho do discipulado. É andar o caminho da paixão e humildade. É o chamado profético de responder ao que o Senhor requer de cada qual de nós, conforme está em Miqueias capítulo 6, verso 8. Andar humildemente com o teu Deus. Caminhar na humildade é aprofundar, é mergulhar mais profundo ainda em uma das virtudes que está em nosso caráter de ser cristão e que está pronto para servir. O bispo Tom Wright,
em seu livro A Virtude Renasce, nos recorda que a humildade, tal como a caridade e a paciência, são inovações cristãs bastante reconhecidas. E claramente estas são virtudes a serem buscadas, vivenciadas a cada dia. O salmo de hoje, designado para hoje, foi composto por alguém que entendeu esse tipo de justiça que vive no coração do Criador. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma é tempo de meditação, mas também é tempo de expressar gestos que transformam vidas. E nós precisamos buscar, vivenciar, recordar em nossa memória os exemplos de tantas e quantas pessoas, homens e mulheres, que têm sido testemunhas da fé inabalável de se manter no seguimento a Cristo. Que nós hoje, neste domingo, segundo domingo da Quaresma, possamos iniciar a semana pensando o que tenho feito para expressar e vivenciar concretamente o seguimento a Cristo. Vamos sair do nosso conformismo, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos buscar nos entregar para aquilo que Deus tem nos chamado e tem nos oferecido como oportunidade possível de transformação de vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje e sempre. Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.